Venha comigo, por gentileza, Romanos, capítulo de número 8. Nós queremos ler de 31 a 39. Que diremos? Pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o seu filho, com Jesus, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também Jesus intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Talvez a angústia? Ou algum tipo de perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo, por amor de Deus, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados por muitas pessoas como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, mais que conquistadores, através de Cristo Jesus, daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, ouro, prata, diamante, nenhuma outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Uau, que texto fantástico, que texto tremendo. O versículo que está ancorando este pensamento, esta revelação, esta declaração divina, estas verdades, é o versículo 37 que diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais que conquistadores. Posso ouvir um amém? A Bíblia está dizendo que eu e você somos mais que vencedores, somos mais que conquistadores. Aleluia! Queridos, precisamos entender que, pelo fato de nós habitarmos num mundo cercado de problemas, desafios, lutas, tribulações, perseguições, vários tipos de escassez, este meio ambiente tem influenciado a nossa vida, o nosso modelo mental, a nossa maneira de pensar. E em muitos momentos, estas coisas circunstanciais, mesmo que transitórias e passageiras, elas têm afligido profundamente a nossa concepção da vida, a nossa percepção, a nossa avaliação da vida. E muitas vezes nós estamos reputando como estas coisas sendo mais valiosas e verdadeiras do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: nós somos mais que vencedores. Já inicia um conflito nas nossas mentes. Lutas, problemas, fracassos, tropeços, derrotas. E você diz: mas será que isso é assim mesmo? Porque o ambiente em que estamos inseridos tenta desacreditar a veracidade da palavra. Eu já usei esse exemplo várias vezes, mas vale a pena usá-lo de novo. Especialmente aquelas cadeiras, aqueles assentos de plástico. Você está sentado na cadeira, estou sentado na cadeira, confortável, amém, glória a Deus. Essa cadeira concreta é concreta, ela existe, ela está aí, ela está aí. Vamos pegar essa cadeira que é tão concreta, tão sólida, vamos ali fora no pátio.
vamos encharcá-la de álcool, jogar um palitinho de fósforo. E eu pergunto para você daqui a meia hora: cadê essa cadeira que é tão sólida, tão sólida, tão sólida? Você vai dizer: olha, queimou, derreteu, era plástico. E eu pergunto para você: vamos então destruir a fé, a esperança, o amor? Você diz: eu não consigo. E eu lhe pergunto: o que é mais sólido? Aquilo que você consegue destruir ou aquilo que você não consegue destruir? Mas pelo fato de vivermos esta ambiência terrena, nós somos bombardeados, como eu disse, com tribulações, lutas, reveses, e estas circunstâncias tentam nos convencer de que elas são verdadeiras, elas são as realidades, e que o que a palavra de Deus diz não é verdadeiro, não é a realidade. Aleluia. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que tocamos com as nossas mãos, não significa que seja mais real do que o que a palavra de Deus declara. Este versículo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Este versículo fala de algo grande, de algo muito grande, de algo poderosíssimo. Mais que vencedores. Este é o primeiro ponto, o primeiro pensamento, para você conversar lá no seu grupo familiar, para você debater, para você ir até ao último conteúdo, o sumo desse versículo. Você entende esse versículo? Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Você entende? Não, você não entende. Mas com a graça de Deus eu quero explicar ele para você. Esse versículo está dizendo que existe uma linha de batalha, uma linha de conflito, de luta, de guerra, e que eu e você estamos além desta linha. Esse texto está dizendo que a batalha, ela ocorre atrás de nós e ela não nos alcança. Esta batalha, ela não nos atinge. É isso que esse texto está dizendo. Significa estar além da linha da batalha. Significa viver em um lugar aqui na terra onde não somos alcançados pela tribulação. Aleluia. Esses tempos atrás, todos nós vimos pela televisão uma tragédia chamada tsunami. Algo terrível, destruidor, avassalador. Aquelas ondas vindo com força, com ímpeto, dando contra carros, casas, e aquilo tudo parecia de papel, de plástico, tudo de brinquedinho. Barcos enormes, pesando toneladas, eram levados como se fossem nada, pelo poder daquelas ondas, pelo poder do mar, invadindo a terra. Algumas pessoas, porém, estavam num lugar alto, num elevado, numa pequena colina, e lá de cima, elas filmaram, elas testemunharam a destruição que estava acontecendo lá. E por mais forte, mais poderosa que fossem aquelas ondas, como de fato eram, aquelas ondas não conseguiram chegar lá em cima, na montanha, na colina. Aquelas pessoas não foram atingidas. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos atingidos pela tribulação, pelo revés. Nós não somos atingidos pela doença. Nós não somos atingidos pela miséria. Nós não somos atingidos pela escassez. Nós não somos atingidos. Nós estamos nos lugares altos. Deixa eu ajudar você.
Vai aceitando, aceita o que eu estou falando. Amém, é mesmo, é o que a Bíblia está dizendo, eu recebo, glória a Deus. Eu posso ouvir o criptar dos seus neurônios. Não é bem assim, será que é? Mas talvez, espera lá, mas mas só vai recebendo, vai recebendo. Diga assim, eu recebo. Aleluia. Mais que conquistador, significa que as lutas não são suficientemente fortes para nos desafiar. Nós estamos num nível além da batalha, fomos colocados além da linha da batalha. A palavra de Deus é um espelho. Nós devemos confessar o que a palavra mostra, o que a palavra revela, o que a palavra reflete, e não o que os nossos olhos veem circunstancialmente, e não o que os olhos veem em nós mesmos. Eu creio que a maioria de nós temos espelhos em casa. E se você tem aquele espelho grandão lá no guarda-roupa, no banheiro, no quarto, ele é um dos motivos da intriga quando você, marido, quer sair e a mulher quer ficar olhando no espelho. Não é? Aí você chega lá e olha no espelho e diz, espelho, o que você tem que a minha esposa passa tanto tempo diante de você? Agora, quando a esposa sair de lá, o homem, vá lá e dê uma olhadinha no espelho. Você vai ver você. Quando você olhar para você, você estará vendo uma sombra ou você estará vendo uma essência? Aleluia. Uma sombra ou uma essência? Uma sombra, não uma essência. A palavra de Deus nos diz que esta matéria, este corpo físico, com o passar do tempo ele envelhece. A Bíblia usa a palavra corromper, estragar, envelhecer. Você olha e diz, mas há 10 anos atrás eu não tinha essa ruga aqui. Eu não tinha esse pé de galinha aqui. Agora eu tenho um galinheiro aqui. Né? Alguns anos atrás isso não estava caído, agora está caído. Oh, Jeová. Não é? Mas a palavra de Deus diz que, embora esse nosso homem exterior, essa carcaça, ela envelhece com o passar do tempo, a Bíblia diz que o nosso homem interior, a nossa essência, ela se renova a cada dia. Significa que ela fica mais forte, o nosso homem interior fica mais forte, mais sábio, mais cheio de fé, mais cheio de confiança, mais cheio de autoridade, mais que vencedor. E uma das nossas brigas mentais e intelectuais, das nossas elucubrações, é que nós reputamos a sombra como sendo mais importante do que a essência. E Deus está nos dando grandes vitórias na essência, mas nós prestamos atenção nas derrotas da sombra. Aleluia. Não podemos usar as nossas imperfeições para julgar, condenar e desacreditar a perfeição da palavra de Deus. Meu irmão, se eu pudesse, olho no olho, sentar diante de você, olhar nos teus olhos, eu lhe daria um conselho. Nunca, 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 1000 vezes nunca, questione a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é soberana, ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre e sempre e sempre e sempre.
daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a milhões de anos, daqui a bilhões de anos, é esta mesma palavra que estará governando a existência de todos os seres. Não outra palavra, a mesma que eu e você temos nas nossas mãos. O fato de eu passar por uma tribulação, isso não me dá o direito de olhar para a Bíblia e dizer: não, Deus, mas eu não concordo, eu não aceito, por quê? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. As minhas imperfeições, os meus tropeços, os meus erros, as minhas falhas, não podem questionar a santidade, a veracidade, a integridade da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, zoe. Veja, preste atenção nesse exemplo, olha isso aqui. Pelo fato de alguém sofrer de uma enfermidade, passar por uma enfermidade, essa pessoa, esse alguém, não pode afirmar: Deus não quer me curar. Essa pessoa não pode afirmar isso. Essa pessoa, ela não pode dizer que nem todos serão curados. Ah, Pio, mas nem todos serão curados. O fato da pessoa estar sofrendo de uma enfermidade, ela não pode dizer: é da vontade de Deus essa enfermidade. Conversam comigo em cima daquele texto de 2 Reis 13:14. 2 Reis 13:14. Vamos ver aqui no telão. Ora, Elias. Quem que era Elias? Profeta. O sucessor, Eliseu, aliás, o sucessor de Elias. Eliseu, sucessor de Elias. Eliseu recebeu a porção dobrada da unção, do poder que estava na vida de Elias. Olha o que o texto diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. E muitas pessoas enviam e-mail para mim e dizem: Pio, me explica isso. Se o grande profeta Eliseu foi acometido de uma doença, de uma patologia, ele não foi curado, ele morreu por causa daquela doença. Imagina eu. A minha pergunta é: o profeta Eliseu, ele viveu antes ou depois de Cristo? Vamos ler ali no telão, por gentileza? Mateus 8, 14 a 17. Mateus 8, 14. Vamos ver isso aqui. Entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro, a sogra deste, de cama. Ela estava com febre. Jesus foi até onde ela estava, na cama, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. A gente sabe que a febre, ela é um sinal, um sintoma, uma consequência. Então, ela deveria estar com alguma infecção, algum mal. Mas o diagnóstico feito ali foi pelos discípulos de Jesus, talvez por Pedro, né? Ela está com febre, o que ela tem? Ela está doente. Qual é a doença? A febre. Febre é a consequência de uma doença, não é a doença. Mas o texto diz que Jesus tocou na mão dessa mulher e ela foi instantaneamente curada. A bactéria, o vírus que estava causando a febre foi vencido. Olha o que diz a sequência do texto. Ao anoitecer, foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos malignos com uma palavra e curou todos os doentes. Todos os doentes. Se ele curou os doentes, é a vontade do Pai que os doentes sejam curados. Não é claro isso? Simples, óbvio, ok? Olha o versículo seguinte. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Eliseu viveu antes ou depois de Cristo? Antes. Cristo já havia levado as nossas dores, enfermidades e doenças? Sim ou não? Não. Por isso ele morreu com a doença que ele sofreu. Só que eu e você, nós estamos do lado de cá do Calvário. Pelo fato de estarmos do lado de cá do Calvário, existe uma palavra a meu respeito e a seu respeito, que o nosso Senhor Jesus, Ele já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso, se eu passo por uma enfermidade, eu não posso declarar, é da vontade de Deus que eu esteja doente. Deus, Ele não cura todos. Eu não posso declarar isso, porque se eu declarar isso, eu estou declarando algo contrário à palavra de Deus. E a minha experiência não pode questionar e muito menos tentar invalidar a palavra de Deus. Quando a palavra de Cristo, Jesus, habita ricamente em nós, não um pouquinho, mas ricamente, abundantemente. Quando nós nos submetemos radicalmente, absolutamente, à palavra de Cristo Jesus, e quando a palavra de Cristo Jesus domina todo o nosso ser, então, e somente então, eu posso dizer, eu sou mais que vencedor. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Quando, Pio? Quando a palavra de Deus, Colossenses 3,16, a parte A do versículo, olha o que diz lá, Colossenses 3,16, habite, more, viva, ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo Jesus habite ricamente em nossos corações. Quando isso passa a ser verdade na minha vida e na sua vida, o texto de Romanos 8,37 que diz: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Isto passa a ser verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está acima das experiências, acima das lutas, acima das circunstâncias. E quando você entende isso, e quando você se submete à palavra, quando você honra a palavra, quando você crê na palavra, a palavra ocupa um lugar de proeminência, de primazia na sua existência, na sua vida. E aí quando você quer algo, você declara a palavra. Quando você precisa de algo, você declara a palavra. E no momento seguinte, você vai testemunhar o resultado daquilo que você declarou, porque é a palavra, e você crê na palavra. As circunstâncias para você, elas não têm tamanha importância, elas não são tão reais quanto a palavra. E aí você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele me guia pelas águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Porque você crê na palavra e não nas circunstâncias. Aleluia. Segundo pensamento que eu quero colocar para você é que quando a palavra ela está entronizada no seu peito, você já não será mais desafiado pelas lutas. Deus, Ele não tem que provar algo a você. A declaração contida na palavra já é suficiente. Neste nível, o versículo 37 de Romanos que nós temos lido, ele passa a ser real. Nós estamos em um nível além da batalha. Nós somos colocados em uma linha além da batalha. Nós estamos no lugar alto. Os tsunamis do inferno não nos atingem. Aí nós vamos entender que guerra espiritual não é lutar contra demônios.
Olha aí, ó. Eita! Batalha espiritual não é lutar contra os demônios. Você que está me vendo pela televisão, batalha espiritual não é lutar contra demônios. Como é que eu vou lutar contra alguém que já está derrotado? Como é que eu vou lutar contra Satanás e seus demônios, se o meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo Nazareno, já pisou na cabeça de Satanás? Como é que eu vou lutar contra os demônios, se o meu Jesus tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno? Por que eu vou lutar contra o diabo se o túmulo está vazio? Se ele ressuscitou, se ele está sentado à direita do Pai, se ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, ele era, ele é e ele sempre será. Ele me lavou no sangue dele, ele me purificou de todos os meus pecados, ele me fez uma nova criatura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu estava vendo um filmezinho sobre o reino animal. Estava passando sobre as cabras montesas, as cabras lá das montanhas. E no momento, os machos, eles lutam, dando uma cabeçada no outro, uma coisa impressionante, uma violência, para se tornar o macho dominante. Para ele ficar ali, sendo o macho sobre um grupo de fêmeas. E de repente eles começam a filmar um macho. Mas pensa num cabra macho. Forte, chifre, cabeça, músculo, mas gigantesco animal. Eles estavam andando para lá e para cá. E o repórter, olha como Deus fala conosco, né? Olha como Deus fala conosco. O repórter diz o seguinte: esse macho, ele é tão forte, que não tem outro macho que o desafie. Mais que conquistador, mais que vencedor. Nem desafiado ele era, o camarada era forte. Eu não estou dizendo que você é o macho dominante, não é isso. Eu estou dizendo que existe uma estatura, existe um poder, existe uma medida de Deus sobre as nossas vidas que o diabo não tem condições de nos desafiar. Aleluia, aleluia. Segundo o pensamento, as armas que nós usamos. Agora eu vou mexer com você. Aperte os cintos, nós vamos decolar. Decolar.bíblia. Se já somos mais que conquistadores, se não temos que lutar, Pio, me responda uma pergunta: por que ainda eu estou enfrentando tantas lutas, tribulações, estou colecionando inclusive algumas derrotas? Me responda essa, Pio. Por que então, Pio? Porque então eu passo por apertos, eu passo por derrotas, frustrações, porque lágrimas ainda de sofrimento vêm e escorrem na minha face. Por quê? 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 6. Pois embora vivamos como ETs, vivamos o quê? Como seres humanos, como homens, mulheres. Embora vivamos como homens, estamos aqui na terra, estamos inseridos neste ambiente terreno, não lutamos segundo os padrões humanos. Será que nós não estamos colecionando algumas derrotas porque nós estamos lutando nos padrões humanos, com armas humanas? E aí somos atropelados? Mas olha o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, eu gosto dessa expressão, ao contrário.
Eu gosto. Ou seja, abra mão das armas humanas. Não vai funcionar jamais. Ao contrário, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o versículo seguinte: nós destruímos demônios, é o que está escrito aí? Nós destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento, toda altivez, todo orgulho, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência à palavra de Deus, uma vez estando completa a obediência de vocês. Querido, olha aí, ó. O verso está dizendo, o texto sagrado está dizendo, destruímos argumentos. As armas que Deus nos dá não é para lutar contra demônios, é para lutar contra argumentos. Opa. Aleluia. A Bíblia é tremenda, né? A Bíblia é maravilhosa. Destruir argumentos, destruir ideias falsas, destruir sofismas. Onde é que habitam essas ideias falsas, estes argumentos, estes sofismas que se levantam contra a vontade de Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus? Aonde é que esses argumentos habitam? Aonde? Nas nossas mentes. Quem coloca esses pensamentos, esses argumentos, esses sofismas nas nossas mentes? Quem coloca? O diabo. Como é que ele tem acesso à minha mente, pio? Através daquilo que você vê e através daquilo que você ouve. Você acha que aquela piadinha inocente não vai afetar você? Ou você acha que aquela novelinha não vai influenciar você? Você acha que Hollywood não investe bilhões para influenciar a mente da população mundial? Mesmo vencido, mesmo derrotado, o diabo usa uma arma chamada pensamentos, argumentos, argumentações, ideias. Quando esses pensamentos se tornam estruturais dentro da nossa mente, a Bíblia chama isso de uma fortaleza. Isso passa a ser uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Habitação fortificada, protegida. Uma fortaleza é uma habitação que guarda algo de valor. E esse algo de valor são argumentos, são pensamentos lançados na nossa mente, através do que olhamos e através do que ouvimos, pelos poderes das trevas.
Esse texto de Coríntios está dizendo que são pensamentos estruturados, são ideias que se alojam em nossas mentes e nós não descobrimos como sendo maligna, inclusive. Eu já contei isso para vocês, mas também, eu estou revelando o meu hobby para vocês, mas também assistindo Discovery, né, Animal Planet, tinha um elefante gigantesco, forte, poderoso, trabalhando, rolando algumas toras, puxando algumas toras, e um garotinho asiático, fraquinho, franzino, raquíticozinho, pequenininho, montado no pescoço daquele animal gigantesco, forte. E só dava um sinal, cutucava aqui, batia ali, falava ali, levava aquele animal poderoso. Num determinado momento, aquele garoto desce, pega um cipó no mato, amarra no pé daquele gigante, amarra numa estacazinha e vai embora, e aquele animal fica parado. E aí disseram: você sabe porque esse animal não sai daí, não faz assim com esse cipó, essa cordinha de nada? Porque quando ele é pequenininho, ele é bebezinho, amarra uma corda grossa na canela, no pé, na perna do elefante, e amarra numa árvore grossa. E o elefantinho quer sair, não consegue, quer sair, não consegue. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, até que um dia cria-se uma fortaleza na cabeça do elefante. E quando ele sente que um cordão, um barbante, um cipó está amarrado no pé dele, ele para, porque na cabeça dele, ele crê que ele não pode sair dali. O elefante, ele não está amarrado na perna, ele está amarrado na cabeça. Queridos, nós não temos que lutar contra demônios. A nossa luta, as nossas armas são contra os argumentos, as ideias que o diabo colocou nas nossas cabeças. É aí que se reside, aí que se dá a batalha espiritual, aí nesse lugar. O pensamento maligno que habita em nossas mentes são protegidos de 3 maneiras. A primeira, nós ignoramos que eles estão aí. E eu não sei se eu tenho um pensamento, um argumento, uma razão maligna dentro da minha mente. Eu não sei. Isso faz com que o pensamento permaneça. Não sabemos se eles estão aí. Segundo, nós aceitamos. Aceitar significa nós convivemos passivamente. Mesmo depois de descoberto, eu deixo esse pensamento aí. Eu deixo ele habitando ali. Em terceiro lugar, eu passo a defender, passamos a concordar com esses pensamentos e falamos como sendo nosso esses pensamentos. Ignoramos, aceitamos e defendemos. A mentira, por exemplo. Nós ouvimos um argumento: se eu não mentir, o meu negócio não prospera. Vamos embora? Pio, mas no meu negócio, Pio, uma mentirinha para o cliente, sabe, Pio, é aquela mentirinha que não vai prejudicar o meu cliente. Mas se eu não mentir, Pio, eu não vou avançar, eu não vou prosperar com o meu negócio. Aliás, uma mentirinha não faz mal a ninguém. É um argumento, é um pensamento que está alojado lá. Em princípio, nós ignoramos, depois nós convivemos com esse pensamento, e depois nós defendemos esse pensamento, praticamos esse pensamento. É um argumento que está ali, residindo ali. A palavra de Deus diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo.
Esta é a vontade de Deus, este é o conhecimento de Deus. Efésios 4, deixai a mentira, fale a verdade. Mas vem um argumento altivo, orgulhoso, e diz: não é bem assim. Perceba que eu coloco a palavra de Deus e estes argumentos na minha mente no mesmo nível, no mesmo grau de importância. O que a palavra diz e o que a minha mente, o meu argumento, a minha razão diz, tem o mesmo valor. A Bíblia diz: ficará de fora, não entrará nas mansões eternas, não entrará na presença de Deus aquele que pratica a mentira. Apocalipse 22. O Senhor Jesus Cristo diz: porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8. Este é o conhecimento de Deus, esta é a vontade de Deus, falar a verdade, praticar a verdade. Devemos conhecer essa verdade, aceitar essa verdade, defender essa verdade, praticar essa verdade, porque esta é a vontade de Deus. Posso ouvir um aleluia? Quando nós viramos as costas para a palavra de Deus, é porque existe uma fortaleza em nossas mentes. Quando os pensamentos do inimigo estão dentro das nossas mentes, quando é, Pio? Quando nós ignoramos, aceitamos e defendemos. Existindo uma fortaleza, existindo argumentos, ideias, sofismas, neste ponto, o versículo 37 de Romanos 8, de que nós somos mais do que vencedores, não é verdade nas nossas vidas. Ele somente é verdade se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, e se ela ocupar o lugar mais alto, o lugar de reverência, o lugar de adoração, o lugar de obediência. Aí nós somos mais que vencedores. Vocês estão aí ainda? Você quer ver um exemplo? Os jovens vêm e perguntam para mim: Pio, onde diz na Bíblia que eu não posso me tatuar? Onde diz na Bíblia que eu não posso usar piercing? Onde diz na Bíblia que eu não posso ir para balada? Onde diz na Bíblia que eu não posso namorar com aquela menina, com aquele perfil, com aquele jeito, ou com aquele menino, com aquele perfil, com aquele jeito? Onde diz na Bíblia, Pio? Se fosse da vontade de Deus que você se tatuasse, não estaria escrito na Bíblia assim: faça tatuagem, porque esta é a minha vontade, diz o Senhor. Não estaria escrito assim? Mas preste atenção um minutinho. É legal, você vai gostar disso aqui. Me dê um minuto da sua atenção, por gentileza. Vocês estão lá em cima, estão me vendo? Não. Acompanhe comigo. Quando alguém pergunta: me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não posso me tatuar. Me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não posso usar piercing. Me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não posso ir para balada. Me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não posso beber socialmente. Me mostra na Bíblia onde eu não posso ser feliz casando-me novamente. Quando a pessoa vem com essa pergunta: me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não posso. O que você acha que tem na mente dessa pessoa? Desejo de obedecer à Bíblia? Ou desejo de colocar o piercing? Ou desejo de tatuar? Queridos, já está instalado lá na cabeça. Porque se a pessoa quer fazer a vontade de Deus,
A pergunta é: Pio, me mostre na Bíblia onde está escrito que Deus quer que eu faça uma tatuagem. Não, não está escrito, então eu não vou fazer. Você percebe? Quando a pessoa vem com o argumento, me mostre na Bíblia onde está escrito que eu não posso fazer isso, 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 porque ela quer fazer. Aquilo já está dentro dela, já é uma fortaleza do inferno dentro dela. Aleluia. Se a pessoa de fato quer fazer a vontade de Deus, a pergunta não é essa. A pergunta é: aonde está escrito na Bíblia que Deus quer que eu faça uma tatuagem? Não está escrito, então eu não vou fazer. Pio, me mostra na Bíblia onde Deus quer que eu faça sexo antes do casamento. Não, não tem, então não vou fazer. A Bíblia me manda tatuar? Não. Então eu não vou fazer. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6. Olha que texto maravilhoso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário, morada, habitação do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Olha o versículo seguinte: vocês foram comprados por uma bagatela. Por alto preço. Ouro, prata? Não, com o sangue de Cristo, por altíssimo preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. Aplauda Jesus. Imagina o seguinte: você compra uma casa, um altíssimo preço, uma casa caríssima. De repente você está ali no quintal, na frente da casa, chega um grupo de pessoas. Aí você olha e diz: pois não, nós viemos aqui pichar a sua casa. Aí você diz: não, você não vai pichar a minha casa? Vou. Não, não vai. Como você vai pichar a casa? Não é tua, como você vai pichar? Não, eu vou pichar a tua casa. Você deixaria a pessoa entrar e pichar a tua casa? Como é que você vai pichar o templo do Espírito Santo se você não é de você mesmo? Pio, mas eu queria tanto colocar um piercing. Que tal eu chegar nessa sua casa, de altíssimo preço, uma argola desse tamanho, dizendo assim: eu vou pendurar essa argola no canto da sua casa. Mas por que, Pio? É o piercing da sua casa. Piercing home. Você vai deixar um camarada pendurar um troço na tua casa? Querido, o nosso corpo, nós somos comprados. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós não somos de nós mesmos. Tudo o que praticamos no dia a dia e é contrário à palavra de Deus, demonstra ser uma fortaleza em nossa mente. Ódio, deslealdade, inimizade, fofoca, falta de perdão, sexo fora do casamento, orgulho. Essas práticas, e quando nós já estamos defendendo essas práticas, são fortalezas do inferno dentro de nós. A palavra de Deus tem que ocupar a supremacia na minha vida. Tudo que a palavra de Deus diz que eu posso, eu posso.
Tudo que ela diz que eu sou. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. E eu tenho que me submeter a essa palavra. E não mais me submeter aos argumentos, sofismas que habitam na minha mente. E quando a palavra habita ricamente, eu sou mais que vencedor, aleluia. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Como diz Joel, diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. Podem vir o tsunami, pode vir o vendaval, pode vir a luta, a tribulação. Eu estou num lugar alto, porque eu habito aonde habita o Altíssimo. Eu estou à sombra do Onipotente. A palavra de Deus é verdade, ela é lâmpada para os meus pés, ela é vida para a minha vida, ela dirige as minhas escolhas, ela dirige as minhas decisões. A palavra de Deus é soberana na minha vida. A palavra de Deus é Deus para mim. Eu fico emocionado quando eu penso nisso. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, existe algo glorioso, existe uma vida abundante, existe uma vida feliz, existe uma vida de conquista, existe uma vida de paz. Existe algo que nós ainda não estamos experimentando, porque nós ficamos enroscados com essas coisas que não são reais, e nós reputamos como realidades. Aleluia. Aleluia. Aí o apóstolo diz: quem vai nos separar do amor de Deus? O presente, o futuro, o passado, a fome, a nudez, o que vai nos separar? Será que é inveja? A inveja é algo terrível, uma fortaleza na cabeça do crente. E o crente olha aquela bolsa que ela tem, vai lá no shopping ver quanto que ela pagou naquela bolsa. Misericórdia! Você quer o que a pessoa tem. Depois você diz, você não merece ter o que você tem. Deixa eu pegar ele aqui, ele é segurança. Eu quero, pode ficar sentado. Eu quero essa gravata linda que ele tem. Depois eu digo, você não merece ter essa gravata que você tem. Depois eu digo, eu vou enforcar você porque você tem essa gravata que você tem. E aí eu... Minha irmã, não importa se ela cortou o cabelo, se ela pintou, se ela não pintou, não importa a bolsa que ela tem, não importa a sandália que ela tem, não importa o carro que ele tem, meu irmão, não importa o salário que ele ganha, meu irmão, importa que você está em Cristo Jesus. Aleluia!